Muito já se falou da Covid-19, do coronavírus, mas ainda restam, né, muitas dúvidas no ar aí. Então o programa de hoje vai falar de Covid-19, né? O Papo Dinâmico, então, está no ar. Então, boa noite a todos, gente boa. Estamos iniciando mais uma edição do programa Papo Dinâmico. Hoje nós vamos falar de Covid-19 e vamos tratar este assunto com o Dr. Marcelo Dayer, que está aqui conosco. Dr. Marcelo Dayer, muito boa noite. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Dinâmico. Boa noite, um prazer falar com vocês. Então, a gente viu aí, a gente está vindo, né, desse decreto aí do governo do estado, que decretou, e do município também, muitos municípios em Goiás, decretaram essa alternância de 14 dias de fechamento e abertura do comércio, das atividades econômicas. Mas a gente viu aí que, na verdade, os índices de contaminação, de morte, ainda continuam muito altos. É possível a gente combater essa pandemia com esse tipo de expediente ou só com a vacina a gente consegue resolver esse problema? Bom, a gente tem que tentar frear a transmissão. Então, enquanto a gente não tem vacina para todo mundo e não consegue vacinar em larga escala, a gente tem que tomar outras medidas, uma vez que o que vinha acontecendo foi uma superlotação do sistema público, sistema privado e público de saúde, o sistema de saúde como um todo, né? Os hospitais públicos e privados superlotados, UTIs, enfermarias, listas de espera longas, chegou a ter quase 1.000 pacientes esperando leito de UTI. Então, esse cenário, que foi um cenário que aconteceu no meio de março, meio para o fim de março, foi um cenário muito caótico e alguma medida tinha que ser tomada e se adotou esse fechamento, né, esse lockdown, vamos dizer assim, né, um lockdown parcial, que foi importante, porque o resultado é diminuição de taxa de ocupação de leitos. A gente começou a ter uma queda, conseguimos atingir um patamar, né, segurar o crescimento. E agora, nessa alternância, né, fecha e abre, a gente tem que ver como é que vai se comportar, porque também pode ser que a gente ainda tenha transmissão elevada e essa abertura faça com que eu não tenha um reflexo muito positivo daqui a alguns dias. Entendi. A gente não consegue manter essa tendência de queda, né? Ok. Até que a vacina chegue, né, a todos, qual o percentual de eficácia dessas providências? Por exemplo, usar máscara, lavar, higienizar as mãos, manter um distanciamento. Existe alguma pesquisa nesse sentido que mostra qual o nível de eficácia, o percentual de eficácia desses procedimentos? O procedimento principal é usar a máscara. E é uma máscara de qualidade, então a gente precisa avaliar, porque existem várias máscaras sendo utilizadas, né, pela população. Desde bandanas com lenço, feitas de lenço, né, amarradas no rosto, até máscaras de alto grau de filtração, usadas inclusive para gás lacrimogêneo. Então a gente vê pessoas usando essa variedade de máscaras. A máscara que realmente protege são as máscaras feitas que a gente chama de tecido não tecido, ou a máscara de cirúrgica, ou de TNT, ou as máscaras com a titulação de N95, que é a capacidade de filtração maior, né? Ela filtra uma partícula muito pequena e isso dá uma proteção muito maior. Então, quando a gente utiliza a máscara correta, seja a máscara cirúrgica, bem ajustada ao rosto, bem colocada, e em momentos de maior risco, ou em ambientes hospitalares, a máscara N95, a capacidade de proteção é muito alta. A máscara incomoda um pouco, mas ela filtra e ela protege quem está usando. A gente vê isso nos hospitais, onde a utilização é em larga escala e a transmissão nem sempre está acontecendo. A gente consegue bloquear a transmissão pela máscara. A higiene das mãos, ela é importante para qualquer doença, e o distanciamento físico, porque na ausência de uma máscara altamente eficaz,
eu tendo uma máscara de menor eficácia e um distanciamento de uma pessoa para outra, isso somado dá proteção. Então, vamos chamar de proteção combinada. Se eu combino essas medidas, eu tenho uma proteção maior do que medidas individuais. Entendi. O contágio, a gente vê falar por aí que o contágio também pode acontecer pelos olhos. Quer dizer, na rua é importante as pessoas usar óculos para se proteger os olhos. E quando é necessária a utilização, por exemplo, de 2 máscaras? Eu vejo gente falar que usa 2 máscaras. O que a gente precisa entender, a transmissão é pessoa a pessoa por gotícula. A principal via de contágio é oral. Então, eu elimino a gotícula, a outra pessoa que está próxima a mim aspira essa gotícula e se infecta. O olho passa a ter uma importância em ambientes mais fechados, né? Unidades de terapia intensiva, onde eu estiver fazendo aerosol ou procedimentos que gerem aerosol, ou quartos fechados, uma situação onde eu tenho uma aerolização maior e aí eu tenho um risco maior. Na rua, vamos avaliar, caminhando na calçada, ao ar livre, sem ninguém ao meu lado, o fato só de cruzar com outra pessoa, isso não oferece risco. Não oferece risco nem se as 2 pessoas estiverem sem máscara. Então, o fato de cruzar não oferece risco. É diferente se a pessoa está num parque, onde tem muitas pessoas, aí você acaba tendo contato muito próximo, né? Mas uma coisa esporádica, ao ar livre, o risco é pequeno. O uso de 2 máscaras foi colocado pelo CDC e alguns trabalhos mostrando que a utilização de 2 máscaras ela tinha uma eficácia maior que uma máscara só. Mas em momento algum foi recomendada a utilização de 2 máscaras. O que se recomenda é que se utilize uma única máscara de qualidade. Uma única máscara de qualidade é melhor que 2 máscaras mal colocadas ou de qualidade inferior. Então, uma máscara boa, bem ajustada, utilizada na hora certa, no tempo correto, ela te protege tanto quanto 2 máscaras. Uma pessoa que... Vamos fazer o seguinte, a gente faz um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar de vacinação, daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E também nas redes sociais, você pode nos acompanhar no Twitter, no Instagram, no Facebook. Hoje ainda estamos falando de Covid, né? A pandemia continua a todo vapor e estamos tratando deste assunto aqui com o Dr. Marcelo Daia, para esclarecer um monte de dúvidas que a população ainda tem sobre esta pandemia, sobre a doença Covid-19 e sobre o vírus, né, o coronavírus. Então, doutor Marcelo, a pessoa que já teve a Covid, ela adquire anticorpos. Por quanto tempo existe pesquisa mostrando isso, pesquisa séria mesmo, ou ainda se fala, dá opinião sobre isso apenas com base assim, em suposições? De quanto tempo duraria essa imunização adquirida pela doença, por quem já teve a doença? Essa pergunta é boa. Existe um trabalho feito na Inglaterra, onde após 5 meses de acompanhamento, as pessoas que já tinham tido Covid, cerca de 80% ainda tinham proteção. Então, o título de anticorpos vai caindo mesmo com o tempo, mas a maioria das pessoas ainda tem um certo nível de proteção. O grande problema hoje são as variantes, né? A variante P1 que circula no Brasil, a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul, variante da Califórnia, variante de Nova York. Nós temos várias variantes circulando o mundo afora. Essas variantes, dependendo de qual seja, ela burla o sistema de defesa ou a produção de anticorpos que já começa a ficar em queda e pode causar reinfecção. Na maioria das vezes, as reinfecções não são graves, elas são leves, mas elas podem ocorrer. Como tratar um paciente infectado e que está em situação grave? A gente vê aí, por exemplo, agora uma polêmica sobre a questão da intubação. Como é que o senhor vê isso, essa questão aí que foi levantada agora, que usar o oxigênio de forma dosada, como é que pode ser isso?
Um trabalho que saiu agora mostra que se a gente utilizar, seja a VNI, seja o alto fluxo, seja o helmet, que é aquele capacete, e eu tentar retardar um pouco a intubação, isso não muda muito a evolução do paciente. Então, a gente tentar manter esse paciente sem necessidade de intubação, principalmente em algumas situações, onde eu não tenho uma estrutura própria para fazer a intubação do paciente ou para manter esse paciente. Porque se eu tiver, por exemplo, no interior, aonde eu não tenho uma estrutura de terapia intensiva apropriada, mas eu tenho ventilação VNI, né, ventilação não invasiva, eu tenho helmet, eu tenho outros suportes, eu posso tentar manter esse paciente com esses mecanismos até que a vaga surja, desde que as condições dele permitam, as condições de troca de oxigênio permitam que eu mantenha dessa maneira. Então dá para fazer isso sim, já tem pesquisa mostrando que funciona. Ok. A gente vê vários, nos hospitais, em vários locais, a gente vê na internet, vários sintomas da Covid-19. Mas existem vários sintomas da Covid-19 que são comuns a outras doenças, como a tosse seca, o espirro, dor de cabeça, dor no corpo e tal. E também a falta de dificuldade de respiração. Na verdade, qual é desses sintomas o que a gente deve se preocupar mesmo em procurar um médico? Nessa fase pandêmica que nós estamos vivendo, eu acho que qualquer sintoma, mesmo leve, se a pessoa tiver oportunidade, é bom consultar o médico, até para fazer o diagnóstico. Nós estamos vivendo um momento que os diagnósticos são de Covid. A positividade é muito alta, né? A maioria dos pacientes que tem testado positivo, então há grande chance de Covid. O que a gente tem que pensar também, lembrar das outras doenças, por exemplo, dengue, que estão acontecendo, a gente tem que fazer diagnóstico. Então, o diagnóstico diferencial, a gente procurar o médico para que ele faça essa avaliação, faça o diagnóstico, e até mesmo o acompanhamento precoce, ele é importante, né? Porque você ter o diagnóstico rápido, você ter uma ligação com o médico saber no momento certo de fazer a intervenção com medicamentos, com exames, isso é muito bom e dá muito mais segurança para o paciente, independente da doença. Pois mas como fazer esse tratamento precoce se o exame que atesta a existência ou não da Covid exige alguns dias de infecção, né? Exige alguns dias de infecção, então só depois de passado alguns dias que o exame acaba detectando que a pessoa está com Covid. E aí como fazer esse tratamento precoce, então, sem ter essa certeza? A questão do tratamento precoce, isso varia de médico para médico, né? Uhum. Eu normalmente não oriento o tratamento com essas outras medicações, não vejo base científica para utilizá-los. O importante é o diagnóstico precoce e o segmento. O que eu tenho observado é que quando porque a gente percebe que o paciente tem uma tendência a evoluir melhor ou pior, e isso faz diferença na sua intervenção. A gente hoje ainda não tem alguns medicamentos que já são rotina nos Estados Unidos, e que talvez a gente consiga tê-los aqui, que seriam os anticorpos monoclonais, seriam inibidores de reações inflamatórias de cascata, e isso faria com que o paciente que tem uma tendência de evoluir de maneira insatisfatória, a gente consiga reverter esse quadro, né? Já estão começando a ter antivirais, por exemplo, o Remdesivir, já foi aprovado para uso no Brasil, está avaliando a possibilidade de trazê-lo. Isso dá um alívio, né? É uma arma a mais que a gente tem para utilizar no paciente. Mas os exames, frente a um quadro clínico, eu posso imaginar, eu posso montar um diagnóstico clínico e, com base nisso, tomar medidas, sejam de tratamento, sejam condutas para melhorar o estado geral do paciente, até que o exame saia confirmando ou não a doença. Desde o início dessa pandemia até hoje, houve uma evolução, um aperfeiçoamento nos procedimentos de combate à doença, além da vacina que já está sendo aplicada?
sim, a gente começa a ter mais manejo com o paciente, a gente já conhece mais em relação a formas de transmissão, então a gente já não precisa mais tratar como se fosse o ebola, né? Não precisa de tanta proteção assim, a máscara é suficiente. A gente já tem conhecimento em relação a isso tudo, né? Então, foi se acumulando conhecimento ao longo do tempo, manejo do paciente, usar o anticoagulante, usar corticoide, muita coisa ainda está se aprendendo, mas o modo de tratar o paciente hoje já é bem diferente do que acontecia um ano atrás. Isso, o avanço realmente já é significativo. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo, doutor Marcelo, e já voltamos e vamos falar então dos métodos de tratamento para evitar que as pessoas morram e também que evita o contágio. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, e no canal da PUC TV Goiás e no Facebook, Instagram e Twitter, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico. Estamos falando hoje de Covid-19 com o Dr. Marcelo Daia. Dr. Marcelo Daia, pode-se dizer, com base no que o senhor falou no bloco anterior, que muita gente deve ter morrido durante essa pandemia por tratamento inadequado em relação à doença, por supor que ela era uma coisa e na verdade era outra? É complicado dizer, assim, as verdades em relação à Covid, elas são muito dinâmicas, né? O que a gente está falando aqui agora, semana que vem pode não ser nada disso mais, porque o conhecimento vem se acumulando. Mas o que provavelmente veio acontecendo, e começa a acontecer, começa a ter uma lacuna de tratamento, assim como as vacinas, de primeiro mundo ou de país rico e países mais pobres. Então, se a gente pegar a recomendação de tratamento hoje da Sociedade Americana de Infectologia, ela é bem diferente do que a gente costuma fazer aqui no Brasil. Eles já têm muito mais drogas que eles utilizam lá e mais precocemente, e a gente aqui ainda engatinhando em algumas coisas. Então, essa distância realmente vem aumentando, né? A gente precisa avançar nisso. Precisa ter, enquanto a gente ainda fica discutindo muita coisa de azitromicina, ivermectina, cloroquina, eles já estão pensando em drogas específicas, antivirais, que realmente atuam no vírus. Não tem muita lógica a gente ficar perdendo tempo com isso ainda. Então, sabe, essas coisas podem estar acontecendo. E aí, o que é pior, se a gente fica perdendo muito tempo conversando ou discutindo sobre isso, né, e o meio médico, que aí acaba tendo que perder tempo fazendo pesquisa, ao invés de investimentos que poderiam estar sendo feitos para a busca de antirretrovirais ou de antivirais específicos ou de drogas específicas, a gente talvez estivesse mais avançado. Vamos lembrar, há um ano atrás, nós tínhamos uma doença que era novidade para todo mundo, que surpreendeu o mundo, a maioria das pessoas, inclusive eu, nunca imaginei que a doença ganharia essa proporção, né? A doença parecia uma coisa que ficaria restrita na China. Ganhou uma proporção mundial, causando esse transtorno todo para todos, né? Levando muitas vidas, inclusive. Então, naquela ocasião, há um ano atrás, eu concordo, vamos usar o que nós temos. O que nós temos pronto? O que nós temos pronto são essas medicações, vamos utilizá-las. Mas ao longo do tempo, ao longo dos anos, dos meses, é óbvio que eu tenho que buscar uma coisa mais específica. Não justifica eu ficar tentando usar alguma coisa que não é específica para esse fim. Assim como foi feito com vacina. Se produziu vacina. Os Estados Unidos pesquisaram remdesivir, está se usando, está se buscando novos antivirais. E a gente aqui ainda discutindo o básico para apoiar uma ideia de governo, sabe? Assim, que eu enterro a ciência em nome de um projeto de governo até falido, sei lá, mas é triste, é ruim isso, porque você vê o menosprezo pela vida em prol de defender um medicamento que está comprovado que não funciona. Esse é o grande problema hoje.
Veja bem, eu estou entendendo o que o senhor está falando aí, e o que eu estou compreendendo, e gostaria, que na verdade eu fiz a pergunta para fazer um gancho à outra, que é a questão do tratamento, digamos, da gestão da pandemia no Brasil durante esse período todo, desde o ano passado até hoje, uma gestão que a gente viu aí meio que bater cabeça. Com tantos erros, digamos assim, ou desarticulação da política de combate à pandemia, nós podemos dizer que desses mais de 320 mil pessoas que morreram, 300 e tantas mil pessoas que morreram, nós estamos gravando o programa, então no dia que ele for ao ar, pode ser que já tenha sido até muito mais do que isso, né? Poderia ter morrido menos, não se sabe quanto, mas de repente se tivesse morrido 50% menos, já seria um ganho extraordinário. Então, além da gestão da política, que dificuldade de isolamento, essas coisas todas, de todo mundo, né, de seguir uma articulação nacional, também podemos dizer que essa falta de gestão gerou também um problema de falta de medicamentos, de vacina. Nós, com tantos institutos importantes, tradicionais em fabricação de vacina no Brasil, só agora está fabricando vacina, quando poderia já ter iniciado e ser um dos institutos de vanguarda, né, apresentar algumas vacinas de vanguarda para o mundo. Ao invés de a gente estar comprando vacina de fora, a gente deveria estar vendendo para fora. E a gente não fez isso por falta de gestão, né, digamos, da pandemia. É por aí, doutor? Vamos avaliar, né? Eu acho que nunca antes no Brasil a gente perguntou, essa vacina da gripe, ela é do Dória? Porque a vacina da gripe que a gente utiliza no Brasil há anos, ela é feita no Instituto Butantan. É uma vacina brasileira. A vacina de febre amarela, que é feita na Fiocruz, é uma vacina do Brasil, né? E a gente passou a fazer uma distinção com a Covid que nunca antes havia sido feito. Nunca houve necessidade disso. São institutos nacionais que prestam serviços para o país. O principal comprador das vacinas do Butantan e da Fiocruz é o governo nacional. O principal financiador desses institutos é o governo nacional. Então, essa discussão, ela ficou sem sentido e ela enfraqueceu as condutas, enfraqueceu esses próprios institutos e criou uma discussão, às vezes, vazia, e a população fica na dúvida desse tiroteio. Então, realmente, faltou articulação, faltou liderança, faltou alguém que fosse realmente, que tivesse interesse no país, que não se deixasse levar por histórias por fake news, né, por teorias da conspiração, ficar vendo, às vezes, até disco voador, e a gente pensa, conduzir para frente. Então, isso faltou, isso falta, e isso está culminando, inclusive, com crises de pessoas de alto escalão do governo federal. Perfeito. A gente vê um desmanche dos ministérios militares frente a condutas inadequadas, inclusive na gestão da saúde. Perfeito. Voltando à questão da contaminação, das infecções e tal, se fala muito que o vírus fica no ar, fala de ambiente fechado, recomenda a gente deixar o ambiente arejado e tal. Por quanto tempo um vírus fica, por exemplo, eu estou no estúdio aqui, um ambiente fechado, por quanto tempo esse vírus fica no ar aqui? Tem pesquisa, informações sobre isso? Tem. Quando existe aerolização, esse vírus fica no ar até 3 horas. Então, por exemplo, no ambiente hospitalar, onde o paciente está entubado, às vezes, o paciente precisa de fazer um procedimento que gera o aerosol, ele pode ficar em suspensão por até 3 horas. No geral, a transmissão é por gotícula e a aerolização é menor. Então, o que a gente recomenda? Ambientes arejados para você ter mais troca de ar. Quanto mais trocas você tiver, melhor né? Menor o risco de transmissão. A transmissão por aerosol, ela existe, mas ela não é tão importante assim. Então, no geral, você está numa sala onde você não tem mais as pessoas, a sala está vazia e tem uma boa circulação de ar, não existe transmissão. Se eu estiver numa sala fechada, com ar-condicionado, sem troca de ar,
com muita frequência, eu posso até ter uma persistência de transmissão. Mas, de qualquer maneira, em vários trabalhos que existem, a transmissão ela ocorre quando eu tenho uma pessoa doente dentro do ambiente. Aí sim, aí faz diferença. Uma sala fechada, com ar-condicionado, uma pessoa doente no ambiente, a taxa de transmissão é alta, mesmo as pessoas com máscara cirúrgica. Um ambiente aberto, com boa circulação de ar, e uma pessoa doente no ambiente, a taxa de transmissão é muito menor. Então, a circulação do ar é interessantíssima, é muito válida. Sim, esses tapetes que o pessoal coloca, geralmente na entrada de alguns ambientes, coloca tapete para a pessoa passar o pé lá com algum produto lá de sanitização. Isso funciona? É necessário mesmo ter isso? Há risco do sapato, a sola do sapato, transmitir o vírus? Eu sou muito crítico em relação a isso e eu acho que eu posso até estar errado depois, mas eu acho que isso é jogar dinheiro fora. A gente devia estar investindo mais em máscara de qualidade do que nessas coisinhas. Vou dar um exemplo, eu dou esse exemplo sempre. Eu entro no hospital todo dia. Eu nunca pisei num tapetinho de água sanitária para entrar ou sair do hospital. E aí, para entrar na escola, exige que a criança pise no tapetinho e troque o sapato. Isso é uma besteira tremenda. Tá, em relação à Covid. Ok, eu tenho que fazer mais uma pergunta para o senhor aqui, eu peço ao pessoal aguentar um pouquinho aí, mas em relação à vacinação, a gente vê nos Estados Unidos que estão vacinando em massa e tal, mas já estão falando lá de uma terceira ou quarta onda e tal. Há risco de mesmo o povo estando vacinado, a pandemia voltar? Eu acho que sim, a vacinação diminui bastante a transmissão, mas a gente precisa lembrar das variantes. Então, enquanto a gente não tiver diminuir essa circulação do vírus, porque quando eu diminuo a circulação do vírus, eu produzo menos variantes. Eu tendo menos variantes, eu consigo começar a controlar a doença. E a gente vai ter vacinas melhores. Então, talvez, até que a gente consiga diminuir essa transmissão e que cheguem vacinas para todos, a gente pode ter alguns repiques. Mas provavelmente, e assim eu espero, esses repiques serão de menor monta, não serão com a intensidade que a gente viu esse começo de ano. Mais uma pergunta para encerrar, doutor Marcelo. Entre a vacina da Covid, eu vacinei contra a Covid, quanto tempo eu tenho que esperar para vacinar contra outro tipo de doença, outro tipo de gripe, como a influenza, por exemplo? 14 dias. 14 o intervalo entre qualquer vacina para gripe são 14 dias. E o intervalo de doença Covid para também a vacina Covid ou qualquer outra vacina, a gente tem pedido também 30 dias. Então, vacina para vacina, 14 dias, doença para vacina, 30 dias. Ah, ótimo, ótimo. Doutor Marcelo Dayer, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Foi um prazer, foi muito bom, o senhor colaborou muito com a gente. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, um prazer falar com vocês. Só mais um recado. Essas vacinas que nós temos hoje são vacinas inativadas. Pessoas com problemas oncológicos, HIV, elas podem se vacinar com tranquilidade. É bom conversar com o seu médico, mas não existe contraindicação para essas pessoas. Ok, muito obrigado. E no próximo bloco nós voltamos e vamos ver a entrevista que fizemos, né, com também o médico, ele é emergencista lá em São Paulo, Adriano Vendimiati. Ele estará aqui conosco no próximo bloco com mais assuntos sobre Covid-19. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também no Facebook, no Instagram, no Twitter, lá no nosso perfil. E esse programa e tantos outros também estão no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube, tanto do programa Papo Dinâmico quanto da PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de Covid-19, né? E neste bloco nós vamos tratar deste assunto com o doutor Adriano Vendimiati, que ele é emergencista lá em São Paulo e está na linha de frente da Covid-19. Então nós já fizemos a entrevista com ele e vamos ver a entrevista agora.
Doutor Adriano Vendmiati, médico emergencista, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Papo Dinâmico. Você que trabalha diariamente contra a Covid-19 aí em São Paulo, podemos afirmar que essa nova variante, a chamada P1, é a mais poderosa das variantes do Covid-19? Até agora, ela seria a mais preocupante, né? Porque variantes você tem desde o começo, né? Então, você tem variações pequenas na Covid que não mudam a estrutura dela, a maneira que ela funciona, e com o tempo, né, conforme você vai tendo desafios que o vírus tem que vencer, ele vai se adaptando, entendeu? E às vezes essa adaptação é melhor para o vírus e pior para a gente. Então, já surgiram no mundo várias variantes que têm algumas adaptações que tornam o vírus pior, né, para a gente, mais uma vez, né, mais infectante, doença mais grave, e assim vai. Só que, ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, geralmente essas variantes têm uma ou outra essas características. O problema da P1 é que todas as características vistas até agora, ela tem todas. Tá, quem já teve Covid-19 possui resistência para essa nova variante P1? Então, teve um estudo que saiu na Dinamarca, agora vai fazer mais ou menos umas 2 semanas, falando sobre o risco de reinfecção em pacientes, assim, tipo, gerais, vamos dizer assim, entre aspas, na Covid normal. O risco de infecção na Covid normal é baixo, em torno de 0,65%. Como eu falei num vídeo meu, você precisa de 200 pessoas pegarem Covid para uma pegar de novo. Só que isso também varia de pessoa para pessoa. Certas características da pessoa podem aumentar ou diminuir esse risco. Então, idosos, pessoas com comorbidades maiores, podem ter o risco de pegar de novo a Covid normal. A P1 possui a mesma mutação que a variante sul-africana, que é uma adaptação que o vírus sofreu para tentar burlar o sistema imune. Então, como a sul-africana já tem essa capacidade de pegar em quem já pegou Covid, entendeu? A gente está começando a ver isso na P1. A gente está vendo que ela tem essa capacidade de pegar também em algumas pessoas que já tiveram Covid. Estima-se que seja em torno de 60% isso. De cada 10 pessoas que já pegaram Covid, 6 podem pegar a P1. Entendi. É possível haver novas mutações ainda piores, como essa P1? Ver alguma pior que essa? Na verdade, vai ter. Tudo depende, basicamente, de como é que vai se lidar com a pandemia daqui para frente. Quanto mais pessoas pegando em lugares que muita gente pegou, mais você dá as ferramentas para o vírus se adaptar. Você dá um desafio, a vida acha um jeito. Então, quanto mais difícil a gente deixar para o vírus, mais forte ele fica. Não dá para deixar difícil. Tem que acabar com ele, exterminar. A única saída é vacinação em massa. A vacina é a única saída, então, mas o fato de demorar muito o processo de vacina, isso é um campo propício para surgir variantes mais fortes, ou seja, a melhor solução seria um processo maciço e rápido de vacinação? Exatamente. Se você ficar vacinando a conta-gotas, você dá tempo para o vírus se adaptar à vacina. E daí, se você começa a vacinar devagar a sua população, você corre o risco de deixar o vírus aprender a como burlar a vacina. É por isso que muitos países estão olhando para o Brasil nesse momento e estão até pensando como ajudar o nosso país a vacinar, porque eles têm medo que a gente estrague a vacina deles. Sério, entre a vacina, porque nessa época do ano, principalmente aqui em Goiás, se inicia também o processo de vacinação contra a influenza, outras gripes, né? Qual o intervalo que deve haver entre a vacina da coronavírus, da Covid-19, e a vacina de outras gripes? Porque tem gente que fala que é 14 dias, outros 30 dias. Qual é o período necessário para essa carência? Os especialistas realmente estão divididos nessa situação, entendeu? Eles falam que é basicamente esse período, de 15 a 30 dias. Eu acho que, entendeu, no geral, né, pensando nesse momento, dê prioridade para a vacina da Covid, entendeu? E se você puder, reagende depois a sua vacina da influenza, de preferência um mês depois, né? Mas alguns pessoas falam que com 15 dias você já pode vacinar. Lembrando também que as medidas que a gente usa para a própria Covid já protegem contra a influenza. O distanciamento social, o uso de máscaras, lavagem de mão e uso de álcool gel também protege contra a influenza. Então, você está se protegendo contra a Covid, você está se protegendo dela também. Mas é importante a vacinação, se possível, tome a vacina, mas se já chegou na tua faixa etária, priorize nesse momento a doença mais grave, priorize a Covid. Ok, e finalmente, qual é digamos assim, nesse cenário atual, com
com essa demora, às vezes, de vacinação, ou um ritmo muito lento de vacinação, qual a orientação, o conselho que o senhor dá para as pessoas aí, de modo geral? Bem, em primeiro lugar, tem que se proteger. O vírus pode mudar à vontade, mas ele vai continuar sendo o coronavírus, ele ainda vai seguir algumas regras. Essa regra é que ele passa por gotículas da saliva que estão suspensas no ar. Então, que máscaras funcionam? Lógico que quanto melhor a máscara, melhor, entendeu? Quanto mais fechado o ambiente, quanto mais não arejado o ambiente, quanto mais ar-condicionado tem o ambiente, pior, entendeu? Mas ele ainda é um vírus transmitido pelo ar. Ele não vai passar pelo sangue, entendeu? Ele não vai ser uma coisa que você vai pegar tão fácil assim de ficar encostando em objetos. Então, as regras de proteção ainda são as mesmas. E eu acho que, como nós, como sociedade, temos que continuar cobrando cada vez mais e mais dos nossos governantes a presença dessas vacinas. Não dá para diminuir o nosso ataque como sociedade, entendeu? Em prol delas. A gente não pode descansar até todo o Brasil estar vacinado. Não adianta você ficar calmo porque a vacina chegou em você. Porque você não sabe se a vacina funciona em você. A vacina é um projeto, é uma estratégia coletiva. Ela envolve muita gente ter tomado ao mesmo tempo. Entendeu? Para aqueles que a vacina funciona, protegendo aqueles que a vacina não funciona. Então, temos que cobrar, continuar cobrando até acabar. Ok, era isso que a gente queria ouvir do senhor. Muito obrigado, viu, doutor Adriano Vendimiati. É italiano, doutor? Vendimiati Cardoso. É origem italiana? Vendimiati. Muito obrigado, nós conversamos. Por isso que é doutor derrame também, porque é AVC, né? Na sigla. Isso aí, nós conversamos com o doutor Adriano Vendimiati, médico emergencista de São Paulo. Obrigado pelos esclarecimentos. Um abraço para o senhor. Tchau. Você também, amigo. Boa sorte. Então vimos aí, né, a entrevista com o doutor Adriano Vendimiati, lá de São Paulo, que participa aqui do nosso programa. Nosso muito obrigado a ele, cujos esclarecimentos foram muito esclarecedores aqui para nós. Aproveitamos também e reiteramos nosso agradecimento ao doutor Marcelo Daia, que esteve conosco nos 3 primeiros blocos deste programa. E também, se você ficou com alguma dúvida sobre esse programa, né, ele já está disponível no YouTube, você pode ir lá, né, e assistir ao programa lá, que está disponível, baixar o programa e compartilhar com seus amigos lá no YouTube, tá bom? Vai lá. E no mais, o nosso grande abraço, boa noite, até a próxima.